Mais uma aula Paraná Matemática. Sou o professor Neckel, Wagner Neckel, e nós vamos continuar com o conteúdo de função quadrática, o esboço gráfico, a parte gráfica da função. Antes, lembrando, nós estamos em vários meios de comunicação, né? Pelo YouTube, no canal Aula Paraná, pelo aplicativo Aula Paraná, pela TV aberta. Não esqueça de entrar no Classroom e fazer todas as atividades propostas. Função quadrática, para lembrar, nós já vimos o modelo de função, esse esboço gráfico identificando alguns itens, alguns dados na nossa função para fazer o esboço gráfico. A gente já falou das raízes de função, resolvida pela fórmula de Bhaskara, pelo soma e produto. Já entendemos como identificar os valores de delta no discriminante da fórmula de Bhaskara. Já falamos também de soma e produto, como o professor já falou, e hoje nós vamos falar de valor máximo e mínimo. Nós vamos falar aqui na análise da nossa função quadrática, identificação da função quadrática, dos coeficientes A, B e C. A gente vai, além de observar esses coeficientes, entender como representar essa função pela parábola no plano cartesiano. E essa representação gráfica nós vamos fazer com mais esmero, com mais cuidado, inclusive considerando o valor de máximo e mínimo. Antes de chegar no vértice, nessa análise do ponto máximo ou mínimo de função, lembre que para esboço gráfico a gente precisa das raízes da função, observar o nosso coeficiente A, que vai determinar se a concavidade é voltada para cima ou para baixo, e o nosso valor C, termo independente da função, que vai definir a intersecção com o eixo Y. Agora sim, máximo e mínimo de função. Nós vamos falar do vértice. O vértice, ele é um ponto cartesiano de duas coordenadas, que a gente identifica como coordenada x e coordenada y. Tem uma expressão matemática para encontrar essas duas coordenadas. E se a concavidade da parábola for voltada para cima, esse vértice vai identificar o ponto de mínimo da função. Se a concavidade for voltada para baixo, se o nosso A for negativo, nós vamos encontrar o ponto de máximo. Esse vértice vai dar duas coordenadas de ponto de máximo da função. Como calcular isso, professor? O vértice tem o x e o y do vértice. O x do vértice pode ser encontrado pelos coeficientes, resolvendo a expressão menos b sobre 2a. Ou a gente pode encontrar ele com o ponto médio das duas raízes. Eu somo x1 e x2 e divido por 2. Também encontro a coordenada x desse ponto de vértice. E o valor de y de vértice tem uma expressão matemática que é menos delta sobre 4a. É assim que a gente vai para o primeiro exercício. Nós vamos construir aqui no quadro, você no seu caderno, você vai pegar o caderno agora, vai pegar ali a régua, lápis, borracha, o seu caderno, uma folha para a gente fazer esse esboço gráfico agora com muito mais cuidado, inclusive com um passo a mais da aula anterior. Nós vamos para o vértice, encontrar se esse é ponto de máximo ou mínimo da função. Função dada aqui, menos x² mais 5x menos 6. Menos x² mais 5x menos 6. Possui ponto de máximo ou ponto de mínimo? Nós vamos responder esse exercício encontrando e descrevendo o gráfico dessa função. Menos x² mais 5x menos 6. Se eu fosse responder apenas se é ponto de máximo ou mínimo, a gente já sabe responder só olhando o coeficiente A. Porque, gente, olha só, coeficiente A na função é o menos 1. Coeficiente B é o 5. Coeficiente C é o menos 6.
Primeira análise nessa função, o A é menor que zero, então eu tenho uma concavidade voltada para baixo. Se a concavidade é voltada para baixo, eu vou ter um ponto de máximo. Então, é um ponto de máximo na minha função. Concavidade voltada para baixo, eu tenho um valor máximo possível, que é o nosso vértice. Mas o nosso vértice vai ser só o item 4 a ser calculado nos nossos dados. Segundo item, valor C, termo independente. C é menos 6, então intercepta o eixo Y num ponto 0 e menos 6. Professor, essas informações, lembra que nós já estudamos essas informações, né? Esses dados todos a gente viu na aula anterior. Ficou meio perdido, falou, pô, professor, não entendi essa parte. Volta na aula anterior, está lá no YouTube. No Classroom você também tem acesso ao link dessa aula. Volta e assiste tudo de novo para lembrar, hein? Terceiro dado importante aqui, as raízes. Eu preciso saber por onde a parábola passa no eixo X. Essas raízes, eu tenho uma função completa, menos x ao quadrado mais 5x menos 6, igual a zero. Então, eu posso resolver por Bhaskara. Vamos pelo caminho do Bhaskara. A gente já resolveu por soma de produto nas aulas anteriores, vamos fazer por Bhaskara. Delta é b ao quadrado menos 4ac. E o legal de você, pela fórmula de Bhaskara, você já encontra o delta que você vai precisar para identificar o nosso y do vértice. Aqui, substituindo agora, vou substituir o b por 5, o a por menos 1 e o c por menos 6. De uma forma bem prática, porque eu sei que você já resolveu bastante exercício de Bhaskara, eu tenho aqui 5 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 6. Lembra, coloca tudo entre parênteses para não se perder nos sinais. B ao quadrado, resolve o quadrado, e o 4ac resolve toda a multiplicação. Você vai encontrar delta igual 25 menos 24. O delta igual a 1. O valor de delta é 1. Significa que nós temos duas raízes reais e diferentes. Delta maior que zero. Duas raízes reais e distintas. Assim eu posso prosseguir para o cálculo do x. Segunda parte da nossa fórmula de Bhaskara. Menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2a. X igual. Menos b, já vamos substituir. Menos b, valor de b é 5, então fica menos 5. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Delta vale 1. A raiz de 1 é 1, então mais ou menos 1. Dividido por 2 vezes a. O a vale menos 1. Então 2 vezes menos 1, menos 2. Aqui eu tenho meu x', que a gente resolve pela soma. Tenho 1, tira 5, menos 4, sobre menos 2, que dá 2. X duas linhas. Agora com o menos da raiz. Menos 5 menos 1 dá menos 6, dividido por menos 2. Esse valor dá 3 positivo. Encontramos as raízes da função. Tudo isso é suficiente para fazer o esboço gráfico? O esboço gráfico até que é suficiente, mas a gente quer ir com mais cuidado e identificar esse ponto de máximo da função. Exatamente onde se encontra esse ponto, né, o nosso vértice. E aí a gente tem mais dois cálculos para fazer, né? A gente tem aqui, pensando no ponto 4, que é o nosso vértice, é um quarto dado necessário. Esse vértice ele tem coordenada x do vértice e coordenada y do vértice. Para eu conseguir fazer todo o meu desenho da parábola no plano cartesiano. O x do vértice é menos b
menos b sobre 2a. Você pode resolver desta forma, ou como você já conhece as raízes, você pode somar as raízes e dividir por 2. A soma das raízes dividido por 2 dá 2,5. Então, 2 mais 3 são 5, e 5 dividido por 2, 2,5. Então, eu sei que a minha coordenada x do vértice está em 2,5. E a coordenada y é o menos delta sobre 4a. Também fácil de encontrar. O valor de delta a gente já tem, é 1. Então, menos 1 sobre 4 vezes a. O 4 vezes o valor de a, que é menos 1. 4 vezes menos 1, menos 4. Que dá menos 1, menos 1 com menos 4 dá 1 quarto. 1 quarto, para a gente marcar isso no plano cartesiano, 1 dividido por 4 dá 0,25, só para a gente ter uma ideia de onde colocar isso no gráfico. Então, aqui, 1 quarto. Vamos indicar, lembrar que isso aqui, para nós, é 0,25. Então, o meu vértice, gente, tem duas coordenadas, 2,5 para x e 0,25 para y. Como que eu vou fazer o desenho da minha parábola agora? Com cavidade para baixo, passa em menos 6 em y, passa em 2 e 3 em x e alcança um ponto máximo com as coordenadas 2,5 e 0,25. Vamos ao plano cartesiano. Atenção de vocês aqui, ó. 2 e 3, então vamos marcar aqui 2 e 3. Menos 6 em y. Menos 6 em y. X, eixo x. E agora o ponto de máximo, duas coordenadas, x do vértice aqui, bem no meio, ponto médio de 2 e 3, que é o nosso 2,5, e o y do vértice é a coordenada em y, 0,25, que é 1 quarto. O encontro dessas duas coordenadas é o nosso ponto de máximo. O ponto de máximo, inclusive o nosso ponto de simetria, né? Existe uma simetria no x do vértice. Simetria a partir desse vértice e do x do vértice no nosso plano cartesiano. Então, eu posso desenhar essa parábola aqui e aqui. O bom de você construir a sua parábola assim, com o ponto de máximo e mínimo definido pelo cálculo do vértice, sabe exatamente a descrição, né, como essa curva se comporta no plano cartesiano. Bem, resposta aqui do exercício. Possui ponto de máximo ou de mínimo? Ponto de máximo. Inclusive, está mostrado no plano cartesiano. Agora com você, uns minutinhos para você fazer o gráfico completo dessa função. 2x ao quadrado menos 8. Já volta com a solução.
Voltamos, vamos corrigir a função, né, o gráfico da função 2x² menos 8 no quadro. Função dada, o professor já deixou pré-resolvido aqui no quadro para a gente acompanhar a solução. Identificando os coeficientes. 2 é o nosso coeficiente A, coeficiente B eu não tenho, é 0, né, porque o termo em x eu não tenho. Então, A é o 2 e o valor de C é o menos 8 e o valor de B, 0. A maior que 0, com cavidade voltada para cima, termo independente menos 8 intercepta o eixo Y no ponto 0 e menos 8, no próprio eixo Y. Raiz da função. Minha função é igual a 0, eu tenho uma equação de segundo grau incompleta. Não tenho o termo em x, vamos isolar o x². Então, passo o 8 somando, 2 dividindo, 8 por 2 são 4, raiz quadrada de 4, mais ou menos 2. Tenho duas raízes reais e distintas, mais e menos 2. Aqui você pode considerar x' 2, x duas linhas, né, menos 2. As duas raízes. Item 4, muito importante, o vértice. Olha só. Esse vértice é ponto de máximo ou ponto de mínimo? Nesse caso. E aí? Ponto de mínimo, com cavidade voltada para cima. Então, ponto de mínimo. Vamos calcular as duas coordenadas. X do vértice e Y do vértice. X do vértice, você pode calcular com a soma das raízes dividido por 2, vai dar 0. Mas para dar um pouco mais de emoção, vamos calcular por menos b sobre 2a. Menos b, b é 0, 2 vezes o valor de a, que é 2. Então, não deu muita emoção, continua sendo 0. Então, nossa coordenada do vértice, a coordenada x é 0. Y do vértice, menos delta sobre 4a. Opa, professor, não calculei o delta. O senhor fez por um método aí de equação incompleta, não tem problema, calculo o delta. Vem para cá, calculo o delta. B ao quadrado menos 4ac. Como B é 0, B ao quadrado se anula, fica 0. O valor de A é 2 e o valor de C, menos 8. Então, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 8, 64. Menos com menos, mais. O valor de delta é 64. Nós vemos aqui menos 64 dividido por 4 vezes A. 4 vezes 2, que é 8. Menos 64 dividido por 8 dá menos 8. Então, o nosso valor de y do vértice, menos 8. Como é que fica o nosso ponto de vértice, o nosso ponto de mínimo? O vértice tem as seguintes coordenadas: 0 para x e menos 8 para y. Vamos lá, gente. Olha só. Com cavidade para cima, passa no eixo y em menos 8, passa no eixo x em 2, no eixo x em menos 2, e tem um ponto de mínimo em 0 e menos 8. Plano cartesiano, intercepta em menos 8. Raízes da função, 2 e menos 2. Vértice da parábola, 0 e menos 8. 0 para x, não é um ponto, hein? Coordenada, 0 para x e menos 8 para y. É o próprio menos 8, que já era a intersecção com o eixo y. Com cavidade voltada para cima, aqui está a nossa parábola. Com cavidade voltada para cima, simétrica ao próprio eixo y. Mais um exercício. Agora,
Quais as coordenadas, um exercício mais curto, né? Não precisa fazer o gráfico completo não. Quais as coordenadas do ponto mínimo do gráfico da função 2x² mais 10x? É só para você calcular as coordenadas do vértice nesse caso. Uns minutinhos a gente já volta com a solução.
Função 2x² mais 10x. Não precisa resolver tudo, não é uma construção gráfica completa não. A gente vai apenas encontrar o x e o y do vértice para verificar onde e quais são as coordenadas desse ponto de mínimo. Mas antes, voltando aqui no exercício anterior, o professor, na hora de colocar as raízes da função, colocou o 2 e o menos 2. Então, corrige aí, 2 e menos 2. Né? Menos 2 à esquerda do eixo y. Valeu? Você deve ter percebido aí, né? Vamos lá. Resolver agora as coordenadas do ponto de mínimo da função dada. 2x² mais 10x. Se f de x, 2x² mais 10x, eu quero o ponto de mínimo. Quais são as coordenadas do ponto de mínimo? O nosso vértice tem coordenada x do vértice e y do vértice. São duas expressões, x do vértice menos b sobre 2a. Vamos encontrar os coeficientes, substituir e encontrar a solução. O y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, eu preciso do valor de delta. Delta b² menos 4ac. Identificando os coeficientes. O a vale 2, o valor de b é o 10 e o termo independente C não tem, para nós, vale 0. Substituindo em x do vértice, menos 10 dividido por 2 vezes o a. 2 vezes o a que vale 2. Menos 10 quartos. Dá para simplificar essa fração. Simplificação de fração, divide em cima e embaixo pelo mesmo número, que no caso 2, menos 5 meios. Essa é a nossa coordenada x do vértice. Menos 5 meios, menos 2,5, né? Delta, b². Vamos calcular. 10² 100. Agora, 4 vezes A vezes C. 4 vezes A, que é 2, 8 vezes C, que é 0, é 0. Então, anulou todo esse produto aqui. Nosso delta vale 100. Então, menos 100 dividido por 4 vezes o A. 4 vezes o 2. 4 vezes 2 são 8. Então, menos 100 oitavos. Dá para simplificar. A gente pode simplificar também por 2. Divide em cima e embaixo por 2. 100 por 2 é 50. 8 por 2 é 4. Ainda por 2. Divide em cima e embaixo por 2. Mais uma simplificação. Menos 25. 4 por 2, 2. Menos 25 meios. A 12,5, né? Professor, eu poderia ter simplificado direto aqui os 100 oitavos por 4? Sim, poderia. Direto para o menos 25 meios. Bem, só para você não confundir, esse gráfico é do exercício anterior, né? Vamos só responder. O ponto de mínimo dessa função tem o vértice na coordenada x menos 5 meios e na coordenada y menos 25 meios. Essas são as coordenadas do ponto de mínimo da função. Mais um exercício para encerrar a aula. Como fica o esboço gráfico da função f de x igual a menos x² mais 2x menos 1?
Já volta com a resposta a esse esboço gráfico no quadro.
Olha só a função, menos x² mais 2x menos 1. Identificou os coeficientes a menos 1, b é 2 e c também menos 1. O a é menor que 0 com cavidade voltada para baixo da nossa parábola. C é o menos 1, intercepta o eixo y em menos 1. Raízes da função. Essa função igual a 0 é uma função, dá uma equação completa, né? Equação de segundo grau completa. Então, calculo delta primeiro, b² menos 4ac. Lembra? Escreve a expressão, substitui os valores entre parênteses para não errar nenhum sinal. 2² são 4. E 4 vezes 1 vezes 1 também são 4. E 4 menos 4 dá 0. O valor de delta aqui é 0. Significa que tem duas raízes reais e iguais. Segunda parte da fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Substituindo o b, o delta e o a, eu tenho menos 2. B vale 2, então fica menos 2. Mais ou menos raiz de 0, que é 0, dividido por 2 vezes o valor de a. O a vale menos 1. Então, 2 vezes 1, 2 vezes menos 1, menos 2. Separando aqui pela soma e a subtração, né, o valor de mais e menos da raiz, eu vou encontrar a mesma resposta, 1 e 1. Menos 2 dividido por menos 2 dá 1. Raiz, são duas raízes reais e iguais. Quarto item para nosso esboço, nossa construção gráfica, o vértice. Que no caso a gente está falando de um valor, um ponto de máximo, né? Ponto de máximo da minha função, da minha parábola, né? Com cavidade voltada para baixo, então tem um ponto de máximo. Onde está esse ponto de máximo? Bem, o x do vértice você pode fazer por menos b sobre 2a, mas você pode usar a soma das raízes, né, dividido por 2. Ponto médio das raízes, ou seja, 1 mais 1, 2 por 2, dá 1. E o y do vértice, que é o menos delta sobre 4a, você pode substituir o delta por 0. 0 dividido por 4a continua sendo 0. Então aqui eu tenho um vértice de coordenadas 1 para x, 0 para y. Marcar tudo isso no plano cartesiano. Menos 1 em y, 1 em x, primeira raiz de 1 em x, marca lá o 1. Segunda raiz também é 1, marca no mesmo lugar. O vértice tem coordenada x igual a 1, marca no mesmo lugar. Isso, olha só. Insistente, né? Por quê? Porque a coordenada y é 0, então é 1 e 0. Mesmo ponto, 1 para o nosso ponto de máximo. Se é o ponto de máximo, a parábola tem esse comportamento. Nós já fizemos esse exercício numa aula anterior, o mesmo gráfico, só que agora você tem absoluta certeza, né, que esse é o ponto de máximo da função, a própria intersecção com o eixo x. Não deixe de acompanhar as nossas aulas pela TV, pelo YouTube, no aplicativo Aula Paraná. Entre no Class 1, faça todas as atividades, esqueceu alguma coisa, volta na aula que está gravada no YouTube, assiste a aula, resolve as atividades. Daqui um pouquinho tudo isso passa, a gente está de volta nas nossas salas, nas nossas escolas, né? Fiquem bem, até a próxima aula.